E eu começo com a palavra agradecer. Agradecer verbo, agradecimento substantivo. E bem substantivo que diz da minha satisfação de me encontrar hoje aqui em Alagoa Grande. Agradecendo, como eu já disse que iniciava, fazendo um agradecimento ao promotor de justiça, oficiante nesta comarca, Dr. João Benjamin Delgado Neto, que diligentemente providenciou os contatos para, junto à Prefeitura Municipal, reservarmos este espaço para que aqui pudéssemos, como efetivamente estamos nesta manhã de 21 de agosto de 2019. Agradecer também à Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, na pessoa do senhor prefeito, que de forma justificada, como me fez saber o procurador jurídico deste município, Dr. Valcides Muniz, que me fez saber da necessidade da estada do senhor prefeito na cidade de João Pessoa para acompanhamento de algo do interesse do município, razão por que não se encontra hoje aqui entre nós, nesta reunião. Senhoras e senhores, não é muito comum as pessoas se depararem, eu não vou chamar de autoridade, eu vou dizer apenas alguém que se encarrega de um encargo, alguém que se encarrega de algo que é importante, singular, não muito pouco notado também. Ou seja, eu quero me referir à presença de alguém que atende pelo nome de ouvidor. E ao dizer ouvidor, eu não quero me reportar à figura daquela autoridade dos tempos do Brasil colônia, daquela figura que representava os interesses do rei, daquela figura que determinava a sua chegada em determinado lugar para cobrar das pessoas aquilo que as pessoas tinham por dever junto ao erário, junto ao tesouro real. Nós sabemos na história do Brasil tantos episódios de ouvidores que faziam as suas eleições, as suas inspeções, e essas autoridades eram tidas e havidas como temores. As pessoas recebiam os ouvidores carregadas de temores, porque era como que verdadeiras devassas. E no evoluir dos tempos, quando nós, pela história, sabemos que lá pela Europa, ali pela Noruega, não quero dizer Noruega, eu quero dizer Suécia, onde nasceu a figura do ombudsman, que veio tomando conta por aqueles países nórdicos até ingressar na Europa peninsular.
a Península Ibérica, entrando na Espanha, onde ali tomou a denominação de Defensor del Pueblo, e entrando depois em Portugal com uma outra denominação de Provedor de Justiça. E no Brasil, essa figura do ombudsman, do Defensor del Pueblo, do Provedor de Justiça, essa figura tomou por empréstimo nada mais nada menos aquela mesma denominação dos tempos de Brasil, colônia, era o ouvidor do rei. Mas hoje também nós temos essa mesma denominação. Nós somos ouvidores, mas nunca para representar interesses de rei, para representar interesses de presidente de república, de governadores do estado, de quem quer que seja integrante de um sistema que se chama sistema de representação. O ouvidor dos tempos de hoje é o ouvidor da garantia, é o ouvidor que garante ao cidadão que quer e deseja participar, ou seja, tomar parte, exercer aquilo que tão importante quanto a democracia representativa está ao lado a democracia participativa, no sentido sempre de colaboração e jamais de colisão, no sentido mais de construção, de estar aliado sempre à necessidade de uma gestão operosa e operante. Então, o Ministério Público, instituição vocacionada como é a democracia, a ele lhe incumbindo a defesa do regime democrático como está inscrito na nossa Constituição. Nós, ouvidores, temos este papel de, junto às gestões diversas, municipais, estaduais, federais, atuarmos como elementos garantidores junto à cidadania, no sentido de que a vontade de participar seja levado a sério realmente. É para isso que existe uma ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba tem se movimentado no propósito de sair do seu gabinete e fazer audiências públicas e fazer movimentar um conselho seu que é chamado de Conselho Consultivo. A ouvidoria que está à disposição do cidadão full time, ou seja, todo o tempo, em sua sede lá em João Pessoa. E apesar disso, apesar de estar à disposição dos cidadãos e das cidadãs, mesmo assim, nós ainda saímos de nossa sala e participamos desse processo de aproximação, desse processo de estar perto, desse processo de respirar o mesmo ar, o mesmo oxigênio de tantas e tantas comunidades que temos Paraíba afora. Nós já visitamos tantos lugares,
a visita de hoje é reservada aos cidadãos e às cidadãs alagoagrandenses. Eu quero, de logo, dizer que eu me sinto em festa, porque eu chego aqui em Alagoa Grande e sou bem recebido, estou sendo bem recebido. Este auditório está quase pleno, doutor Nuno. Está quase pleno, diferentemente de outros lugares que eu peço licença para não lhe dizer o nome, onde nós chegamos, doutor Muniz, e somente quem nos recebeu foi o pessoal da casa, porque dos convidados apenas apareceu eu. Então, até alguns colegas meus comentavam: mas doutor, certamente isso é uma mensagem que o lugar quer deixar para o Senhor. Eu digo: como? Que mensagem é essa? Ele disse: olha, se não houve comparecimento, é porque todos querem lhe dizer que tudo está muito bem, que tudo está muito em ordem. Por isso que o auditório está vazio, e o senhor entenda isso como uma resposta que se possa querer estar dando. Aí então eu respondi para ele, eu disse: pode ser que você esteja enganado, porque quando se faz ouvidoria, o processo participativo se dá de uma forma variada. Você participa porque você denuncia, você participa porque você faz uma representação, você faz uma reclamação, você faz uma sugestão, você faz uma crítica, ou então você faz um elogio. Então, nesse caso, o auditório vazio está errado, porque se tudo está em ordem, a participação recomendava que o auditório estivesse cheio para os devidos elogios. Foi essa a resposta que eu dei para ele. Pois bem, em cada lugar onde chego, eu procuro não chegar de mãos vazias. Eu sempre, em respeito aos cidadãos e às cidadãs, eu procuro escrever um pequeno texto, uma coisa simples, para deixar como mensagem a respeito do valor da participação, que é o elemento essencial de uma ouvidoria e do seu ouvidor. Então eu peço licença. Eu vou fazer a leitura agora. Peço a atenção dos senhores e das senhoras. Mensagem aos cidadãos em Alagoa Grande. Autoridade. Se não se pode fazer respeitado, quem quer que se diz autoridade, a autoridade não a é de verdade. Eis o aspecto deveras importante que há de ser ressaltado diante do que disse um judeu de nome Saulo, e que também era cidadão romano de nome Paulo, numa carta, precisamente em seu capítulo 13. Imaginemos-nos, então, numa cidade antiga do primeiro século da era nazarena. Então, naquele tempo, primeiro século de uma era, o judeu romano, já nominado, de onde ele se encontrasse, viveria em lugar que era tributário de um império não nazareno ainda. E aos cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, tido como eterno, e que estavam em Roma, a capital,
mostrou-lhes como deviam eles tratar as autoridades. Isso o fez por meio daquela carta. Uma carta dirigida não a todos os romanos habitantes da capital do Império. Os romanos destinatários da carta eram aqueles que estavam em Roma e que professavam e que seguiam a doutrina nascente de uma religiosidade que ficou e que ainda é conhecida como cristianismo. Portanto, se sabe que o poder naquele lugar e no seu imenso derredor que constituía um vasto território imperial, a autoridade, dizia-se, era a do imperador de Roma e de todos quantos ele assim constituía pela forma, pelo sistema e pelo regime de um governo então existente. O judeu romano não foi direto, mas deixou nas entrelinhas de sua famosa carta quem ele entendia e fazia ver que os destinatários também entendessem sobre quem, na verdade, era a autoridade. A essa altura, então, permitam-nos tomar o que está consignado em dicionário sobre o vocábulo autoridade. Aspas. 1. Direito ou poder de se fazer obedecer. 2. Supremacia de uma vontade sobre outra ou outras. 3. Domínio. 4. Mando. 5. Crédito. 7. Competência. Aliás, 6. Competência. 7. Entidade judicial, policial, militar ou eclesiástica, que dentro de sua alçada tem o direito de se fazer obedecer. 8. Pessoa de grande competência no assunto. Eu fecho aspas. O que se extrai do panorama até aqui descortinado é que o relativismo se exibe vigoroso, havendo de ser elemento de passagem obrigatória quando nos deparamos com esse fenômeno que se nos antepõe no curso do tempo e das civilizações. E no nosso dia a dia de todos os dias se observa como que um estado de crise na luta pela obtenção e permanência no posto que possa conferir autoridade a alguém. No relativismo a que nos referimos está e reside, sem nenhuma dúvida, o ponto de equilíbrio que faz de tantos não somente rotulados, mas efetivos exemplos de autoridade, quando precisamente se fazem reféns, no bom sentido, desse relativismo e por isso se aceitam como agentes estimuladores e receptores do processo participativo de cidadãos e de cidadãs concomitantemente ao seu exercício, cada vez mais legítimo, por sinal, quanto mais concessivo a participações cidadãs, sem com isso se demitirem de autoridade que assim se entenda nas tais entrelinhas de um apostolado que se vem impondo faz séculos e milênios. O nível de permissão dessa participação, então, é tanto valioso quanto mais aberto se faz esse agente, que ganha por isso reforço excepcional no seu ser de essência e de autoridade. Sem lhe contrapor, não vamos dizer de uma autoridade, mas de um outro agente que se entrega a um encargo, exata e precisamente o encargo de garantir quem quer que pretenda participar. Esse agente é o ouvidor. Este, por exemplo, que ora fala, é um ouvidor de uma instituição comprometida e compromissada com a democracia, enquanto regime de governo,
implantado na ordem jurídica em lei de fundamento, a Constituição Federal. Servimos como aquele que faz e toma as medidas exatas de como, quando e quanto se mostram acessíveis as participações, todos e cada um dos nossos órgãos de execução, autoridades, espalhados em todo o território do Estado paraibano. Vivemos todos os dias o papel como de um aracnídeo, só com a diferença de que a teia que estendemos não se presta para a morte de presas, mas para conferir um valor e consideração devidas a quem carrega consigo o signo de uma cidadania. Cidadania essa, movida pela consciência de um determinado nível em que se sabe o que seja um direito e em que se consente sobre o que seja um dever, sobretudo. Portanto, neste dia, esta cidade de Alagoa Grande nos privilegia em ser porta pública de uma audiência, ato oficial e de certa solenidade que marca a presença de um ouvidor, porém ressaltando o elemento mais importante dos que aqui possam interferir e participar. Assim se espera. Estamos aqui para ouvi-los, cidadãos e cidadãs. Participem. Se há o que denunciar, denunciem. Se há o que reclamar, reclamem. Se há o que sugerir, sugiram. Se há o que criticar, critiquem. Se há o que elogiar, elogiem. O ouvidor, em postura de generosidade, tem esse dever de ouvir e de garantir que o processo de interlocução se instale. Este é o seu papel, este é o seu mistério. Cumpre, porém, dizer que tudo quanto tenha de ser feito se faça mediante o devido respeito e a serena ordem. Enfim, que a autoridade que cada um possa exibir seja, segundo o conceito de Paulo, provada e comprovada nos compromissos intimamente ligados ao interesse público e social, sem arrombos de interesses particulares. Portanto, o conceito pauliano de autoridade, em entrelinhas, dirigido a pequeno grupo de cristãos, por certo, se constituiria algo dificultoso a estes, como ainda hoje o é, senão santa não se consideraria a palavra, que nem sua seria, justamente por ser santa, pois no cenário de competição e de crises, como tem sido em todos os tempos, é preciso tolerância a partir de cada um em si mesmo, para que, como de uma santidade, como de uma separação, ressaia a natural fortaleza dos que se fazem naturalmente respeitados e nunca falsamente respeitados por um temor com que se façam impopulares impositores. Numa linha em contrário, então, por exemplo, no Ministério Público, estamos todos, enquanto ombudsman, como sendo os que temperam e são temperados pelo nível de excelência de uma cidadania verdadeira, com autoridades que se prestam a servir e ao serviço. Assim fazendo, seguem na direção e no protagonismo de evidentes defensores da sociedade, autoridades que se assumem como tais, já então revestidos de um respeito natural que torna secundária qualquer sondagem de ordem religiosa, como possa parecer do presente texto e contexto, ante um cenário de laicidade de um Estado como o nosso, que é de direito e, sobretudo, participativamente democrático. Esta mensagem que eu escrevi e quis deixar aqui para os senhores e senhoras sobre o valor da participação, que confere legitimidade cada vez maior a quem se
sente investido daquilo que atende pelo nome de autoridade. Eu não queria dar prosseguimento a esta pública audiência, obviamente, sem antes conferir oportunidade, antes de permitir a participação dos senhores e das senhoras, que o doutor João Benjamin e o doutor Valcides Nunes tenham também as suas participações. Portanto, eu quero ouvir primeiramente o doutor João Benjamin. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o Dr. Doriel Veloso, ouvidor do Ministério Público da Paraíba, dizer que é uma grande felicidade, Dr. Doriel, receber aqui em nossa comarca de Alagoa Grande, que compõe a cidade de Juarez Távora e de Alagoa Grande, para essa conversa, para essa aproximação ainda mais com a sociedade aqui de Alagoa Grande, de Juarez Távora, porque eu acho que esse é o nosso papel enquanto representantes do Ministério Público. É esse o fim a que se destina a nossa instituição, como o senhor bem disse no início de vossa fala, garantir o regime democrático, os interesses sociais da população, e é esse o nosso objetivo. Então, repito que estou muito feliz com vossa presença aqui em nossa comarca, para que possamos conversar e dialogar com a sociedade a respeito dos problemas que afligem a nossa comunidade, e também, como o senhor bem falou, para receber críticas, elogios e sugestões. Gostaria também de cumprimentar a Dr. Valcides Muniz, nosso procurador-geral do município de Alagoa Grande, já cumprimentando em nome de Vossa Excelência o nosso prefeito, Dr. Antônio Sobrinho, que infelizmente não pôde se fazer presente porque está em João Pessoa para desempenhando um compromisso em razão de sua função. Agradecer ao Dr. Valcides toda a atenção, disponibilidade